Renda glória a Deus. Exalte o nome dEle. Reconheça Ele agora em todos os teus caminhos. Fala com Ele. Fale com Ele. Quanto mais reconhecemos, mais Ele se move no meio de nós. Quanto mais reverenciamos, mais Ele se move no meio de nós. Reverencie o Espírito Santo. A tela, meu filho. Reverencie o Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Pai. Espírito Santo. Noite, Espírito Santo. Move-se essa noite, Espírito Santo. Enche a tua igreja essa noite, Espírito Santo. Precisamos estar capacitados, revestidos do teu poder, Senhor, para esses últimos dias, Senhor, para não perdermos a direção, Senhor, para permanecermos firmes, Senhor, e para não sermos enganados por falsas doutrinas, Senhor. Espírito Santo, vem sobre nossas vidas. Eu ergo a minha voz e tomo autoridade agora contra todo espírito maligno, contra todo espírito imundo, que queira roubar a palavra, que queira roubar esse momento, que queira trazer peso para essa igreja. Eu digo a você, Satanás, cesse as suas operações, cesse as suas operações. Todos os demônios do inferno, pegue agora a sua bagagem e saia desse recinto, saia desse lugar. Esse lugar não lhe pertence. Em nome de Jesus Cristo, eu uso a minha autoridade no poder do Espírito Santo. Saia com as suas ações, saia com as suas dores, saia com as suas enfermidades, saia com as suas artimanhas. Aqui dentro você está proibido de ficar. Eu tomo autoridade, eu amarro agora todo espírito contrário, todo espírito imundo e ordeno, cesse as suas operações em o nome de Jesus. Eu acho que você ainda não entendeu. Era para você ter levantado a mão e começar a dar glória. Começar a dar glória. Começar a dar glória e não parar. E não parar. E não parar. E não parar. Aleluia. Dê glória, dê glória, dê glória ao Rei dos Reis. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Tu és gentil. Tu és gentil. Tu és gentil. Tu és maravilhoso em nome de Jesus. Graças a Deus. Vá tomando seu assento. Só o louvor pode sentar. Glória a Deus. Dê uma boa noite aí a seu irmão. Diga, seja bem-vindo. Você está no melhor lugar. Lugar abençoado. Amém? Rapaz, é uma responsabilidade muito grande eu tenho hoje. Viu? Porque eu estava sentado ali, meu Deus. Eu tinha duas palavras para ensinar hoje. Eu estava com um desejo muito forte de falar. Não bota no mais fraquinho.
Estava com um desejo muito forte de falar hoje, de ensinar sobre o mover do Espírito Santo. Para que as pessoas entendessem o que é o mover do Espírito Santo. Tem muita gente nova chegando, não sabe o que é isso. E a gente tem que ter esse cuidado de estar ensinando. Porque o mover do Espírito Santo é algo bíblico. O Espírito Santo se move como Ele quer. Mas ardeu no meu coração eu trazer uma lembrança muito forte que é a respeito de uma linguagem sobrenatural. Chamada oração em línguas. Já vai fazer, acredito que uns 15 anos que eu falo sobre oração em línguas. E eu nunca parei de falar. Às vezes eu dou um tempo, mas em seguida eu volto a falar. Porque a oração em língua mudou a minha vida, irmão. Imagina você ter uma linguagem sobrenatural que não depende só de você. Amém? Imagine você ter uma linguagem onde o Espírito Santo ora junto contigo. Talvez tenha algumas pessoas... Quem não tirou... Oi? Tem uma garagem aqui, pessoal, aí não pode colocar a moto. E aqui aí a gente você tem uma linguagem que quando você precisa orar a respeito de uma coisa e você não sabe orar, e você diz assim, Espírito Santo, me ajuda a orar sobre isso, porque eu não sei orar. Eu já orei da forma que eu pude, eu já disse palavras, mas está faltando palavras. E eu não sei mais orar. Imagina, irmão. E você, o Espírito Santo pega junto contigo e você começa a orar uma linguagem que sua mente não consegue raciocinar, sua mente não consegue entender, mas você está orando ali junto com o Espírito Santo e é a oração mais perfeita que existe na face da terra. Nós oramos em português, irmão, e muitas pessoas aqui ainda não oram a linguagem sobrenatural. A Bíblia chama essa linguagem sobrenatural de línguas estranhas. Mas se você não ora, irmão, eu procuro incentivar você a buscar o batismo do Espírito Santo. Porque se você não ora, você precisa orar. Principalmente se você não está orando em línguas, não tem isso como uma prática na sua vida. Porque a oração em línguas, antigamente, quando eu não tinha entendimento, eu orava só por questão de beleza mais, por questão de... eu achava bonito. Então, quando eu estava debaixo de uma unção forte, mas aí eu entendi que eu era uma nova criatura, que eu tinha um Espírito Santo dentro de mim, que eu já tinha recebido o Espírito Santo, já tinha sido batizado com o Espírito Santo, e eu poderia praticar a oração em línguas. Rapaz, e isso foi um divisor de águas na minha vida. Agora imagina você prestar atenção, viu? É a hora agora de atenção completa. Porque se você não ora, mas você precisa entender essas coisas, porque você precisa buscar o batismo do Espírito Santo. Amém? É uma ferramenta, irmão, que o diabo se irrita. É uma ferramenta que o diabo não entende. Imagine você estar orando uma linguagem sobrenatural e o diabo doido para saber o que você está orando e ele não sabe. Dá glória a Deus. Imagine você passando por um dia de aflição, ou então alguém da sua família está entre a vida e a morte, e o Espírito Santo traz uma incumbência de você cobrir aquela pessoa espiritualmente em oração, para que o diabo não ceife a vida dela, e você começa a clamar, mas falta palavras, e você não sabe mais nem como orar. E nessa hora você diz, ô Espírito Santo, me ajuda a orar a linguagem sobrenatural sobre a vida de fulano. Olha aí para seu irmão e diga, isso funciona, irmão. É verdade. O apóstolo Paulo gastou um capítulo todinho, o capítulo 14 de 1 Coríntios, falando de oração em línguas e profecias. Será que uma coisa que o cara gasta um capítulo todinho falando sobre oração em línguas, será que se não tivesse uma utilidade, nenhuma importância, seria escrito na Bíblia? Para você ter uma ideia,
A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio. Não precisa abrir não, mas você pode ver em casa. Atos capítulo 10. Quem já viu falar a história de Cornélio? Um homem íntegro. Um homem que fazia constantemente orações a Deus. Dava esmola, mas não tinha ainda conhecimento do Evangelho nem de Jesus Cristo. Aí de repente Deus se agrada dele. E Deus manda um anjo para visitar Cornélio na casa dele, na hora que ele estava em oração. Imagina você estar lá em oração e recebe um anjo de Deus. Isso pode acontecer, viu? Glória a Deus. E esse anjo aparece para Cornélio. E ele diz a Cornélio, olha, as tuas orações e as tuas esmolas subiu até o coração de Deus. Aí ele diz agora, porque o anjo não era permitido pregar o evangelho para Cornélio. Aí disse assim, agora envia a Jope, e lá você vai encontrar um homem chamado Pedro. Vá, envie pessoas lá, e ele enviou os servos dele, e eles foram até Pedro, que era o apóstolo Pedro. E Pedro veio, obedeceu aquele comando. Deus também visitou Pedro em uma revelação, em uma visão. Pedro entendeu que era para ir. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro começa a pregar o evangelho do Senhor Jesus. Amém? E 3 coisas importantes acontecem na casa de Cornélio. Não era só Cornélio que estava recebendo. Isso me traz uma imaginação. Como se Cornélio lá tivesse num pátio da casa dele, um pátio grande, uma piscina bem bonita. E muitos trabalhadores, porque ele tinha servo, tinha trabalhadores, vários trabalhadores com ele. E Pedro chega porque a expectativa era grande. Tinha sido um anjo que apareceu para ele. Glória a Deus. Imagina se um anjo aparece para você e diz, vai chamar o pastor Roberto para vir aqui na sua casa pregar uma verdade para você. Qual era o nível de expectativa que você tinha? Meu Deus, um anjo apareceu e me disse isso. Você já estava assim, meu Deus, o que é que esse homem tem de tão importante para dizer que foi um anjo que veio até mim, enviado dos céus, para mandar chamar ele? Meu Deus, é coisa grande, diga glória a Deus. 3 coisas acontecem na vida de Cornélio. E rápido, bem rápido. Nasceu de novo, recebeu Jesus como seu Senhor. O Espírito Santo entrou dentro dele. Glória a Deus. Em seguida, recebeu o batismo do Espírito Santo e começou a falar uma linguagem sobrenatural. Olha que coisa interessante. 3 coisas importantes. A primeira, diga comigo, a primeira, nasceu de novo. Diga, a segunda, recebeu o batismo no Espírito Santo. Diga, e autorização para falar uma linguagem sobrenatural. E a terceira, sabe qual foi? Batismo nas águas. Leva o tamanho da glória a Deus. 3 coisas importantes que o crente tem que ter. Batismo no Espírito Santo. Nascer de novo, porque se não nasce de novo, como recebe o Espírito Santo? Amém? Nasceu de novo, e para nascer de novo só tem um caminho. Só tem um caminho. Diga aí para seu irmão, só tem um caminho. Arrependimento e entregar-se a Jesus como Senhor da sua vida. Nasceu de novo, o Espírito Santo veio sobre ele. E ele começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus capacitava para eles falarem. E interessante, irmão, que não só foi Cornélio que falou, não. Todas as pessoas que estavam junto deles oraram em línguas também. Amém? Vamos ver aí Atos dos Apóstolos, capítulo 10, bem rapidinho. Capítulo 10, glória a Deus. Versículo 44. Olha que interessante. Diz assim a palavra, eu tenho que ser breve, viu? Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Olha para seu irmão e diga, você está preparado para que o Espírito Santo caia sobre você essa noite?
Duas obras fortes Deus fez. A primeira, o Espírito Santo entrou dentro dele. Entrou dentro dele. Porque quando o crente nasce de novo, o Espírito entra dentro. A segunda coisa, caiu sobre ele. E quando caiu sobre ele, ele disparou numa linguagem sobrenatural. Que a mente desconhece, Satanás desconhece. E fica furioso com quem ora em línguas. Olha para seu irmão e diga assim: a oração em línguas é a oração mais perfeita na face dessa terra. Se eu disser ore 1 hora em línguas, você pode orar 1 hora em línguas em português. Mas talvez 1 hora, meia hora seja só oração egoísta. Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha casa, meus filhos. Oh Senhor, manda a provisão. Oh Senhor, é eu. Mas quando você ora a linguagem sobrenatural, muitas vezes Deus não está querendo que você ore sobre você, mas para o próximo. E a oração em línguas, irmão, é algo impactante demais, porque muitas vezes que a gente está orando é sobre alguém que está prestes até a morrer da nossa família. E o Espírito Santo está dando livramento. A gente precisa se render às inclinações do Espírito Santo. Ferramenta poderosa, irmão. Quando meu pai teve Covid, eu já falei aqui nessa igreja, no comecinho, foi logo no comecinho da Covid. Eu tinha uma aflição muito grande de espírito durante esse período, aflição dentro de mim. Pense numa aflição, e eu já tinha orado, já tinha clamado, já tinha declarado sobre a vida dele. Mas eu só tinha o desejo de chorar e orar em línguas. Chorar e orar em línguas. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Romanos. Depois a gente lê o restante do versículo aqui. Romanos 8, 26. Abre aí comigo. Romanos 8, 26. Também, tem que ser rápido, viu? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Quem nos assiste em nossa fraqueza? O Espírito Santo. Era um momento de fraqueza. Uma fraqueza emocional. Alguém estava prestes, da minha família, meu pai, prestes a partir. Uma fraqueza emocional. Eu tinha uma nota dentro de mim: se pai morrer, ele vai para o inferno. É forte, irmão, isso. Quem já teve essa nota aqui de alguém parente seu? Que disse assim: se morrer, vai para o inferno. Quem já teve? E eu sabia dentro de mim. Eu me lembro que um dia eu estava na casa de mãe, eu não sei se eu tinha ido tomar café, e veio aquele aperto no coração, e um aperto, e uma angústia. E eu corri, vim para a igreja bem ligeirinho, subi lá em cima e comecei a orar em línguas. Eu pedi a ajuda do Espírito Santo. Nós podemos pedir a ajuda do Espírito Santo para orar em línguas. Você sabia? Amém? Não limite o Espírito Santo. Não limite o Espírito Santo. Às vezes você fica: Senhor, mas eu posso orar em línguas se você foi batizado? Claro que sim. A oração já está dentro de você. Já está dentro do seu espírito. O Espírito Santo só vai pegar junto com você no seu interior. Fluirão rios de água viva. Você só vai colocar para fora algo que já está dentro. Diz aí para teu irmão: só vai colocar para fora o que já está dentro. O Espírito de Deus. A linguagem sobrenatural. E eu vim para aqui para cima e eu começava lá, e orava. Passei horas e horas orando. E de repente um bálsamo caiu sobre mim. Quando aquele bálsamo caiu sobre mim, veio uma alegria e uma paz interior. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo desse jeito: vou trazê-lo com vida e ele vai se converter. Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Irmão, do jeito que o Senhor me disse, trouxe ele com vida e ele se converteu.
Para você ter uma ideia, Deus fez um pastor do Verbo da Vida, que eu nem conheço, só falei pelo telefone, pregar o evangelho para ele, ele aceitou Jesus. E foi salvo do jeito que o Espírito Santo me disse. Passados alguns anos, e Deus, ele adoeceu novamente, e o Espírito Santo falou comigo. Só para concluir essa história, eu fui para comprar pão na padaria. Quando eu comprei pão, o Espírito Santo disse para mim: seu pai está sofrendo muito. Deus me lembrou da promessa da salvação. E ele disse: você tem segurado ele com suas orações. Libere ele. E naquele momento eu disse: Senhor, libere meu pai. Foi questão de poucos dias, a alma dele foi para o céu. Topa aí no seu irmão e diga: você tem uma ferramenta poderosa, meu irmão. A oração em línguas. Aleluias. Aleluia. E quando você está com aquela aflição no espírito, não fique pensando: meu Deus, isso é comigo. Será que eu estou com depressão? Será que... Não, irmão, essas aflições são inclinações do Espírito Santo para a gente orar em línguas. Porque tem coisa que a nossa mente não consegue compreender. Nós somos limitados na esfera espiritual, a não ser que o Espírito Santo revele. Mas nem sempre o Espírito Santo vai revelar. Porque tem coisas que ele não quer revelar. Por que ele não quer revelar? Porque a gente não suporta. Uma notícia ruim e desagradável a gente não suporta. E o Espírito Santo prefere dar sinais no nosso espírito, para que a gente se entregue ao fluir do Espírito Santo. Orando em outras línguas. Hora após hora. Hora após hora. Hora após hora. Dia após dia. Noite após noite. Acorda de madrugada, ora em línguas. Acorda de manhã, ora em línguas. Vai caminhar, ora em línguas. Glória a Deus. Nesse versículo diz que o Espírito, verso 8, 26, o Espírito nos ajuda semelhantemente em nossas fraquezas. Leia em voz alta, todo mundo. Porque... Não, peraí, eu quero todo mundo lendo. Versículo 27 agora, né? Não, volta para o 26. Todo mundo, começa do comecinho. Também nos assiste em nossas... Para aí, ele está nos assistindo, o Espírito Santo. Agora o problema é que muitas pessoas querem que o Espírito ore por elas. Ora por mim, Espírito Santo, e eu não faço nada. Ele não vai fazer isso, irmão. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Mas ele está em mim. Ele quer pegar junto comigo. Ele precisa da sua língua para expressar uma voz. Você está entendendo? O diabo precisa de quê? No mundo espiritual, vamos comparar. O diabo precisa de quê para fumar? Estão participando, não é? O que é que o diabo fuma? O diabo fuma. Você sabia que o diabo fuma? Você já viu um diabo fumando? O que é que ele precisa para fumar? Uma boca. É. O que é que ele precisa para se prostituir? Um corpo. O que é que ele precisa para beber, ingerir cachaça? Uma boca também. E precisa de uma pessoa que ceda para ele. Quem está entendendo? Marco Feliciano diz: eu tomo Coca-Cola, Satanás, mas tu não toma. O diabo, ele quer alguma coisa para usar. Ele não consegue fazer porque ele é espírito, mas ele usa uma pessoa para fazer. Você está entendendo? Como é que ele usa? Ele quer fazer um mal a alguém aqui. Ele quer fazer um mal a Anderson. O que é que ele faz? Ele usa uma pessoa para fazer o mal a ele. Você está entendendo? Ele usa o corpo, a matéria. É espírito. Você está entendendo como é o mundo espiritual? O mundo espiritual é conectado com o mundo aqui, ó, com a gente.
Você se lembra daquela palavra que Jesus disse assim? Quando for no dia do julgamento, ele vai dizer: estive nu e me vestisse. Estive enfermo e me visitaste. Estive com fome e me deste de comer. Como foi que eu fiz isso, Senhor? Quando você fez isso, era como se o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, através da sua vida, estivesse fazendo. Amém? Porque ele usa o corpo. Glória a Deus. E da mesma forma, versículo 26, semelhantemente, o Espírito nos assiste em quê? Aí ele diz aí o restante do texto, todo mundo, porque não sabemos orar como convém. Está vendo? A gente não sabe ainda orar como convém. Eu preciso. E como é que eu faço? Empreste sua boca, libere e ele ora junto contigo. Alguém perguntou, pastor, mas como é que eu faço? Porque eu não sei orar. Eu recebi o batismo do Espírito Santo, mas eu oro poucas palavras. Olha que interessante. Diga aí para seu irmão, tudo é pela fé. A Bíblia diz que nós andamos por fé. Então, quando você começa a orar em língua, você libera uma palavra sem saber qual vai ser a outra. Cadê o glória a Deus? E você começa a fluir, porque é pela fé. E o que é que vai acontecer? O Espírito vai fazer o quê? Porque não sabemos orar como? Vamos ler, todo mundo, já. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Agora, como é que ele intercede? Se lembra da história que eu disse? O diabo precisa de uma boca para fumar. O Espírito Santo precisa de uma boca para orar. Glória a Deus. Ele quer a sua boca. Ele quer o seu tempo. Ele quer a sua entrega. Ele quer a sua renúncia. Ele quer que você esteja disponível para Ele. Amém? É importante ou não? Agora volta lá para Atos 10:44. Quando Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre eles. Eu estou mastigando. Deixa eu mastigar. Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Talvez você está ouvindo isso aqui, algumas pessoas, e não está conseguindo ainda compreender. Eu sei disso. Eu estou no culto de domingo. Eu estou com muitas pessoas aqui que talvez nunca ouviu isso. Mas a palavra de Deus, ela é um processo que vai sendo desenvolvido, dia após dia. À medida que você busca, à medida que você frequenta, à medida que você lê, o entendimento vai chegando. Precisa de esforço. Vamos ler, versículo 44 novamente. Ainda Pedro falava essas coisas, já voltando para a cena de Cornélio, lá na casa dele. Vamos ler junto. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Versículo 45. E os fiéis que era da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre o gentio foi derramado o dom do Espírito. Agora o versículo 46. Todo mundo leia. Pois os ouviam falar em línguas. 3 coisas importantes aconteceu nessa casa. Novo nascimento. Pode dizer comigo, novo nascimento. Batismo com o Espírito Santo e oração em línguas. E a terceira, batismo nas águas. Agora eu estou falando de um anjo que desceu do céu para dizer, Cornélio, manda chamar Pedro, porque ele tem uma mensagem importante para você. Para dentro dessa mensagem, essas 3 coisas acontecer. O crente, ele tem que ser nascido de novo. Ele tem que ser batizado com o Espírito Santo e orar em línguas. E o crente também tem que ser batizado nas águas. Topa aí no seu irmão e diga, Jesus está voltando, irmão.
O arrebatamento está para acontecer. Chacoalha ele aí e diga: seja revestido do poder de Deus. Isso me faz lembrar de uma coisa. Atos 1:8 faz me lembrar uma coisa. Não coloca na tela agora não. Presta atenção. Jesus dando uma instrução. Para Deus, um dia é como 1000 anos. Vocês concordam? E um ano como 1000 dias. Amém? Um dia como 1000 anos. Um ano, como é? Um ano para Deus é como se fosse 1000 dias. Não é assim? Estou certo ou estou errado? 1000 dias como um ano. Como um dia, né? Quando Jesus falava para os discípulos, no versículo 8, presta atenção na tela. Irmão, antes de eu ler aqui, você lembra da parábola do semeador? Se você não leu, procura lá no Google, parábola do semeador. Abre sua Bíblia em casa e leia. Eu te dou um conselho, leia. Logo no comecinho da parábola, você vai ver que parte de uma semente que caiu à beira do caminho, veio a ave do céu e roubou a semente. Semente é a palavra. Quem é a ave do céu? Ninguém sabe, misericórdia. As coisas do mundo, o próprio diabo rouba a palavra. Você está entendendo? Eu queria que você dissesse para seu irmão assim: meu irmão, se esforce para aprender a palavra. Precisa de esforço. Precisa de dedicação. Você está entendendo? Precisa de amor. Eu estou dizendo, Jesus está voltando. O arrebatamento está iminente. Amém? Quando Jesus falava, olha o que ele dizia aos discípulos. Antes dele subir às alturas. Ele disse assim, volta ao versículo 7, para nós entender o porquê ele disse isso. Versículo 7. Volta ao versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, fizeram uma pergunta a Jesus. Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Presta atenção, interrogação. Antes de tudo acontecer, Israel vai acontecer muita coisa ruim com Israel. Já está acontecendo, tá? Tá ou não tá? Quem está vendo as notícias? E os discípulos disseram assim, reunidos, perguntaram: Senhor, será neste tempo em que o Senhor vai restaurar? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? É esse tempo agora? Eles perguntaram lá. Imagina acender eles perguntando a Jesus: vai ser agora que o Senhor vai restaurar Israel? Porque Jesus vai restaurar Israel. Quem sabia disso? Jesus vai descer a essa terra e vai pisar nessa terra de novo. Quem está entendendo? Só que eles pensavam que era aqui, agora. É nesse tempo agora que o Senhor, porque ele já tinha morrido, ressuscitado e estava dando as últimas instruções para subir. É tanto que nessa passagem eles ficam olhando para o céu e Jesus está subindo. E o anjo aparece e diz: varões Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está subindo é o mesmo que vai descer. Aí os discípulos, já cheios de escatologia, já querendo a volta de Cristo, com expectativa do fim dos tempos, do arrebatamento, coisas que eles já estavam começando a aprender, eles disseram: é agora que o Senhor vai restaurar. Aí Jesus vai dizer no versículo seguinte, vamos ler junto. Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas existe um tempo que isso vai acontecer. Nós estamos percebendo o que está acontecendo agora no Oriente Médio, não é? O versículo seguinte, olha o que Jesus disse.
Presta atenção. Lê comigo. Mas recebereis o que, igreja? Recebereis o que, igreja? Poder. Vamos lá, todo mundo já. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minha testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Topa no seu irmão de novo e diga: meu irmão, Jesus quer derramar o seu Espírito sobre o seu povo para receber poder. Olha de novo para seu irmão fixo, você vai receber o poder, você vai querer o poder, você vai ser daqueles que vai orar em línguas, vai falar linguagem sobrenatural, que vai incomodar Satanás, que vai incomodar o inferno. Deus não deixou o seu povo sozinho. Deus não deixou a sua igreja sozinha. Deus não levantou uma igreja frouxa. Deus não levantou uma igreja molenga. Deus levantou uma igreja cheia do poder. Aleluia! Você vai estar em lugares e o Espírito de Deus vai vir com a linguagem sobrenatural. E você vai começar a orar nessa linguagem sobrenatural. Você vai entrar numa loja e o Espírito vai mover-se sobre você. Com sabedoria você não vai estar orando alto, claro. A gente tem controle. Amém? Tem ambientes. Esse é um ambiente para você orar alto, viu? Esse é um ambiente para você extravasar mesmo. Mas nesses outros ambientes o Espírito Santo vai se mover. E de repente o próprio Espírito Santo vai revelar a vida da pessoa, da vendedora. O que é que ela está passando? A briga que ela está tendo lá. O problema que ela está tendo com o filho. E você vai chegar no balcão e vai contar a história dela. Para que aquela alma seja alcançada. Para que ela seja salva. No ambiente, no seu lugar de trabalho. Nesses últimos dias. Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda carne. Aleluia, diga: eu vou ser um desses. Eu vou ser um desses. Cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Está só começando, diga: está só começando. Se não der tempo eu terminar essa ministração hoje, eu termino domingo, viu? Porque eu ia ler o capítulo 14 todinho de 1 Coríntios. Mas o Espírito Santo está me trazendo. Oi? Glória a Deus, mas o Espírito Santo está derramando coisas aqui. No meu coração. Abra aí, nós vamos ler algumas coisinhas aqui. 1 Coríntios 14. Abra aí, pode tocar antes. Aleluias. 1 Coríntios 14. Você tem que se entregar, irmão. Você tem que se entregar. Não seja cru não, não seja seco não, irmão. Foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, foi eu ter recebido o batismo do Espírito Santo. Eu era muito medroso. Eu tinha medo do diabo. Vocês sabem já da minha história. E eu também era muito religioso, por isso que eu tinha dificuldade de receber o batismo do Espírito Santo. Porque eu achava que a experiência que eu tinha que ter com o Espírito Santo tinha que ser igual à experiência que outras pessoas tinham. Não, de forma alguma. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver como os discípulos receberam o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que apareceu naquele ambiente como línguas como que de fogo.
e pousou sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas. É tanto que quando você vai discorrendo no texto, vai chegando uma parte que aquele ambiente foi tão cheio da glória de Deus. Era tempo de Pentecostes, havia festa, havia uma multidão de pessoas lá fora. E quando os discípulos saíram para fora, aquela multidão ficaram admirada com o que estava acontecendo. Eu acho que teve um estrondo ali, sei lá, alguma coisa aconteceu, porque despertou, o povo ficou curioso. O que é que está acontecendo aqui? E de repente eles estavam cheios do Espírito Santo, falando em línguas, parecendo pessoas bêbadas. Forte, né? E o mundo não entende, não sabe o que é isso. Mas não se preocupe com o que o mundo vai pensar, o que o mundo vai dizer. Amém? Essas mesmas pessoas que estavam dizendo, julgando os apóstolos, dizendo, eles estão bêbados, estão embriagados, foi a mesma que Pedro se levantou com voz de autoridade e começou a pregar o evangelho, dizendo, arrependam-se. E o temor veio no coração deles e mais de 3.000 almas se converteram naquele dia. Por causa do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz aí, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Vamos ler, dá tempo de nós ler um pouquinho. Paulo gastou um capítulo todinho falando sobre oração em língua e profecia. Paulo começa dizendo assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. Quando nós lemos o capítulo 14 de 1 Coríntios, presta atenção, eu já estou vendo gente distraída, viu? Quando nós lemos o capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo está dando uma instrução para a igreja de Corinto. Amém? Estava colocando a igreja em ordem. E ele estava dizendo assim, que se procurasse os dons espirituais, principalmente o do amor, e as profecias, porque profecia alcança pessoas. Profecia pode ser também uma ministração, uma pregação inspirada. Amém? Profecia não é só prever futuro, não. Você sabia disso? Profecia é o poder aqui inspirado pelo Espírito Santo aqui, começar a trazer uma mensagem para Diego. Eu estou profetizando. Profecia pode ser em trazer uma instrução bíblica. Isso é profecia também. Amém? Mas em seguida Paulo diz assim no versículo 2, ó. Eu quero que você leia comigo, versículo 2. Todo mundo. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens. Olha que forte. Quando eu estou falando em línguas, eu não estou me comunicando com pessoas. Amém? Eu estou me comunicando com quem? Com Deus. Eu tive muita dificuldade para receber o batismo do Espírito Santo no começo. E era eu e Diego procurando o batismo do Espírito Santo, não era, Diego? Nós sabíamos que tinha um homem aqui que era muito usado, Braulo. Quem já ouviu falar em Braulo aqui? E ele trabalhava na época, eu já contei na igreja, mas eu vou contar que tem pessoas que nunca ouviram isso. Ele trabalhava lá na Compesa. E a gente foi lá para a Compesa, eu e Diego, para a gente... Marquemos com ele, porque a gente estava desejoso de receber o Espírito Santo. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. O medo é um impedimento. Agora eu não tinha medo por quê? Porque eu não tinha ensino da palavra. Parar esse ventilador para mim era bom. Vou parar. Se tivesse como levantar um pouquinho, algum... Amém? Quem está entendendo a palavra? Quem está desejando o Espírito Santo aqui? Aí lá vai eu e Diego, tarde da noite. Porque ninguém podia saber, brother, só não diz a ninguém não. Porque aqui é trabalho, está certo. Aí Braulo ficou num canto lá, disse se ajoelhar aí. Aí eu e Diego se ajoelhamos no canto. Braulo gostava de orar que só, e nós preguiçosos para orar. Braulo ficou de um lado e a gente ficou de outro.
E para lá eu chorando, orando. E eu não sei nem se eu orei. Ele orava e o tempo passando, o joelho doendo. Sem ter resposta. De repente... Não, rapaz, eu não estava de joelho ainda não. Não me lembro se estava. Mas enfim, ele veio onde estava eu e Diego. E pá, meteu a mão na minha cabeça. Meteu a mão na cabeça de Diego. E começou a orar para que a gente recebesse o Espírito Santo. E ele, receba, receba, recebe. E não saía nada. Nós saímos frustrados naquele dia. Meu Deus do céu, decepcionado. E eu estava tão impactado porque algo tinha acontecido diferente comigo. Algo aconteceu diferente. Eu percebi que na época eu tinha comércio, né? Quando eu ia para o comércio, fechava a porta do comércio e eu gostava de colocar o joelho no chão e ficar um tempo em oração. Mas na hora que eu me ajoelhava, meus cabelos pareciam que estavam perto de uma televisão. E eu fechava o olho, quando eu fechava o olho, eu abri o olho com medo assim. Eu digo, rapaz, será que Jesus vai aparecer aqui? Está com medo de Jesus? Aí fechava o olho e abria o olho. Chave e abria. Parece meu corpo fumigando por todo canto. Todo canto que eu estava era aquela energia no meu corpo. Eu estava tão sensível ao Espírito Santo, que na época eu já contei esse testemunho, Daniel não acha muito bom o que eu digo. Mas eu tinha, na época no namoro, viu? Foi na época de namoro. Eu tinha traído Daniel, na época de namoro. E eu estava tão sensível ao Espírito Santo. Olha um dos sinais quando você recebe o Espírito Santo, a sensibilidade. Amém? O Espírito Santo tinha dito assim, talvez o Senhor está me usando para falar isso aqui, porque tem gente que precisa confessar pecado para o marido, viu? Amém? O Espírito Santo disse, agora vai e confesse que você traiu ela. Eu disse, mas Senhor, não já pedi perdão ao Senhor? Pediu a mim, mas não pediu a ela, vai pedir. E nós tínhamos noivado, acabado de noivar. E lá vai eu, lutando com Deus. Senhor, não, Senhor. E o Senhor no meu coração, peça. E eu disse, tá bom, Senhor, não aguento mais não, vou pedir. Aí eu fui dizer a ela, pensa numa coisa ruim. Daniel tirou a aliança, jogou a aliança, fez aquele drama todinho, chorou. O Espírito Santo é real, irmão. Eu estou dizendo tudo isso porque tem a ver com o batismo do Espírito Santo, viu? Porque algo já estava mudando em mim. Eu ainda não tinha orado em línguas, mas eu tinha recebido o Espírito Santo. Eu vou explicar já. Porque tem pessoas que precisam entender essas coisas. Às vezes a pessoa é batizada, mas não liberou ainda a oração em línguas. Você sabia disso? Aí eu fui, confessei, né? E ela chorou. E eu chorei e não teve jeito. Eu pedi perdão e nada. E ela foi para casa, eu fui embora. E o Espírito, eu disse, Senhor, eu fiz minha parte. E eu me lembrava quando acabava um namoro, não dormia. Aí eu digo, e agora para dormir? Eu disse, Senhor, me ajuda a dormir. Irmão, é sério o que eu vou dizer, viu? Eu adormeci com os anjos cantando no meu ouvido. Não, glória a Deus. Eu nunca ouvi na face da terra uma canção dessa que eu ouvi os anjos cantando. Nunca, estou falando sério, nunca ouvi na face da terra uma canção tão bonita como essa. Eu não consigo descrever essa canção. Era um coral e eu adormeci. E quando eu adormeci, eu tive um sonho. Eu estou fluindo aqui porque o Espírito Santo está direcionando. Nesse sonho, eu via Daniel se encontrando comigo e dizendo, eu perdoo tudo que tu fizeste comigo. Irmão, no outro dia, da forma que eu sonhei, aconteceu.
Glória a Deus por isso. O Espírito Santo já estava em mim. E certa vez, Diego, conversando com um pastor, e o pastor disse para ele assim, talvez Diego nem se lembre disso. Acho que nem lembra, não? Hã? Lembra? Diego chegou para mim e disse assim, oxe, quando me viu bem feliz nesse, pastor disse que a gente era batizado com o Espírito Santo. Foi. Sabia que aquela palavra foi libertadora para mim? Eu agarrei com unhas e dentes aquela palavra. Olha a diferença quando a gente confia. Diga aí para seu irmão, nunca perca a sensibilidade, a meiguice de ser como uma criança no Evangelho. Eu estava como uma criança. A gente não pode perder essa empolgação. Não pode perder esse fervor. Todos os dias eu medito na palavra, eu leio livros, eu oro em línguas, eu adoro a Deus, eu me tranco no quarto. Nenhum dia da minha vida eu consigo ficar sem fazer essas coisas. Nenhum dia. O Espírito Santo disse a Cleber, vá levar um frango lá em casa, na minha casa. Glória a Deus, foi bênção. E quando ele chegou, ele disse que aquilo impactou ele, porque quando ele botou a cabeça no portão, ele me encontrou lá no muro buscando ao Senhor. E daquele dia em diante, ele disse que o Espírito Santo falou com ele para que ele me seguisse de perto. Isso é paternidade, viu? Glória a Deus. Quando o Diego disse, olha, o pastor disse que a gente tinha sido batizado com o Espírito Santo. Irmão, a primeira oportunidade que eu tive, prestou não. Eu recebi um convite para... eu fui fazer uma visita, me chamaram de fazer uma visita na Filadélfia. Rapaz, me entregaram o violão e eu subi lá em cima. Ou foi um violão, foi um playback, não me lembro mais, faz muitos anos isso. Quando eu subi lá em cima, que eu comecei a cantar, a primeira coisa que eu fiz... Quem adivinha? Eu dei uma rajada de línguas assim, menino. Eita glória! De lá para cá, nunca mais eu parei de orar em línguas. Pode vir um grupo de louvor, presta atenção. Eu vou continuar essa ministração domingo, viu? Quem vai estar aqui domingo? O Espírito Santo me deu algumas anotações e eu preciso dizer aqui, ó. Algumas indagações que pessoas têm dificuldade de orar em línguas. Elas dizem assim, deixa eu ver aqui. Algumas pessoas dizem assim, eu não oro em línguas porque a oração é muito pura e eu tenho medo. Quem já viu pessoas que têm medo de orar em línguas? Eu tinha medo de orar em línguas. Amém, igreja? Porque olha o que a religiosidade faz. Preste atenção. O Espírito Santo está alcançando o coração de muitas pessoas aqui. Você sabia disso? Olha o que é. Eu dizia, se eu orar em línguas, a oração em língua é pura, é santa. Se eu orar em língua, quem sou eu para orar em línguas? Eu não posso orar em línguas. Raciocina comigo. Quando você entregou sua vida a Jesus, você aceitou Jesus como Senhor, quem foi que veio morar dentro de você? Então por que ele veio morar se você é impuro? Se você é sujo? Acho que não está. Eu vou repetir. Eu dizia assim, eu orar em línguas, eu não posso orar em línguas, eu sou muito falho. Tem muita falha em mim. Era meu pensamento, meu raciocínio, nossa imaginação, porque aprendemos assim. E eu não orava, era um impedimento para que eu não orasse em línguas. Agora imagine uma ferramenta tão poderosa, irmão, que você ora. Nós vamos chegar lá, vai chegar lá, você vai entendendo. Como diz 1 Coríntios 14, 2. Quem fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Pode colocar aí na tela.
visto que ninguém entende, em espírito fala mistério. Diga, orar em línguas é uma conexão direta com Deus. Falar mistérios com Deus. Aí eu dizia, eu não posso, porque eu sou sujo. Mas eu não aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, quem fez morada dentro de mim, mesmo eu sendo sujo? Olha para sua irmã e diga, quem fez morada em você? Hã? Aí deixa eu te perguntar. Pergunta para seu irmão, você ainda é falho? Você falha ainda? Falha. Todo mundo falha. Agora pergunta de novo para ele, o Espírito Santo saiu de tu? Porque tu falhou? Saiu não, irmão. Ele continua aí. Ele continua aí. A falha pode ser na carne, mas o nosso espírito é recriado. Ele está dentro de nós, nos impulsionando a fazer o que é certo. Quando nós erramos, o Espírito Santo diz, ei, bata a poeira, se levanta, segue a vida. Não desiste não. O diabo fica acusando, tu não presta, olha, tu não presta, tu vai para o inferno, é o diabo. O Espírito Santo fica tentando te levantar. É assim ou não é? Então se eu aceitei Jesus e o Espírito Santo está dentro de mim, mesmo com as minhas falhas, por que a oração em línguas, que eu sei que é pura, que é santa, eu não poderia orar? Amém? Quando chegou essa palavra que o pastor Diego trouxe para mim, foi um divisor de água, que o pastor disse, vocês já são batizados com o Espírito Santo. Decidi diante, nunca mais eu parei de orar em línguas. Glória a Deus. Outra indagação que a pessoa diz, eu tenho medo de imitar o pastor. Quem já pensou isso aqui? Quase todo mundo que começa, preste atenção. Deus é bom, né? Diga, Deus é bom. Quando uma criança nasce, que ela começa a aprender a falar, o que é que ela faz? Hã? Imita o pai. Não é assim? Você fica com raiva porque a criança está te imitando? Você fica parecendo um abestalhado. Não é assim ou não é? Agora tira a religiosidade da sua mente agora. Talvez aquela oração que está fluindo, as primeiras linguagens, seja como de criança. Mas quando Deus olha lá do céu para você, Ele vai olhar com um olhar de acusação? Ele é seu pai, irmão. Ele é seu pai. Aleluias. E você começa a fluindo. E você vai orando em outras línguas, vai orando. Olha o que o apóstolo Paulo diz, último versículo para a gente orar. Último versículo, abra aí, mesmo texto, 1 Coríntios 14, versículo 27. Só para você ter uma ideia, presta atenção nesse versículo, que esse versículo vai ser um divisor de água na vida de muitas pessoas aqui, ó. Ele continua falando sobre oração em línguas. E ele diz aqui no versículo 27. Leia junto comigo. No caso, está não na tela? Pode ler, igreja? No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3. Isso sucessivamente que haja. Ele está falando de uma reunião na igreja, para não virar bagunça, não é isso que ele está falando? Numa reunião, para não atrapalhar. Ele diz assim, se orar, ora 2 ou 3, tem intérprete, ele está tentando botar ordem no culto. No culto, está falando de culto. Ele não está falando de devocional, seu particular com Deus. Você está entendendo? Mas ele vai e continua falando no versículo 28. Dentro do culto, ele diz assim, ó. Isso aqui vai ajudar muita gente, viu? Que tem dificuldade de orar em línguas. Versículo 28, vai. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus.
Raciocina comigo. Ele está falando de oração em língua no versículo 27. No versículo 28 continua falando de oração em línguas. Amém? E ele diz assim, no caso, não tem intérprete. Aí ele diz, fique calado na igreja. Amém? Falando consigo mesmo. Falando o quê? Falando o quê? Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó. Falar em línguas, você tem controle sobre ela. É ou não é, igreja? Não, vamos ler de novo. Lê o 27 e o 28. Lê. Deixa o Espírito Santo me usar. Lê, eu quero que você leia. Leia. Segura. Raciocina no versículo 27. Ele está dizendo assim, ó. No caso, Paulo está dizendo. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 3. Amém? Não é assim? Seja mais do que 2. Ou quando muito 3, né? Isso sucessivamente que haja intérprete. Então Paulo está dizendo assim, para a igreja. Vamos imaginar aqui que todos aqui oram em língua. Ele está dizendo assim, ó. No caso de alguém falar em língua, no culto. Estou falando do culto. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2. Então ele está, em outras palavras, ele está dizendo assim, você pode orar quando você quer. É isso ou não que o texto está dizendo? Eu estou falando para pessoas que receberam o Espírito Santo. Estão entendendo? Eu não estou falando para pessoas que não receberam o Espírito Santo. Estou falando para pessoas que receberam o Espírito Santo. Porque tem pessoas que têm essa dificuldade. Eu posso orar. Você pode orar em línguas dirigindo o carro. Você pode orar em línguas andando de moto. Você pode orar em línguas lavando a casa. Lavando a louça. É uma ferramenta espiritual. Presta atenção. Quem está gostando da pregação? Você pode orar em línguas caminhando. Não, pastor, mas tem que ser alto por causa da unção. Muitas vezes você vai falar debaixo de uma unção, mas muitas vezes não tem unção não. Pastor, não diga isso não. Olha para seu irmão e diga, é pela fé. Pergunta aí para seu irmão, a fé precisa sentir? Precisa sentir? Agora, versículo 28. Concentra-se no 28. Concentra-se no 28. Vai. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Falando. Como é que eu falo comigo mesmo e com Deus? De vez em quando vocês veem alguém assim, ó. João Paulo na academia. Você sabia que a oração em língua nos livra das contaminações mundanas? João Paulo na academia. Passa aquela mulher lá, ó. Aí João Paulo. É verdade. Eu vou ler de novo o versículo. O Espírito Santo diz, lê de novo para entrar no coração deles. Volta o 27. Lê de novo. A irmã disse que eu podia ir até meia-noite hoje. Lê de novo. Coloca na NVI para ficar uma linguagem mais simplificada. Vamos lá. Bem devagarzinho. Se porém alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Então ele está dizendo o quê?
Você fala se você quiser. E se você quiser, não fala. Estou falando para quem recebeu o Espírito Santo e nasceu de novo e tem o Espírito dele. Você sabia que antes de Diego me dizer assim, o pastor disse que nós somos batizados com o Espírito Santo. Eu tinha a linguagem no meu interior, mas não liberava. Por que o pastor não liberava? Foi. Eu tinha uma linguagem dentro de mim, mas eu não falava com medo. Amém? Mas vocês estão lembrados que agora em há pouco eu li um versículo dizendo assim, que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Preste atenção, raciocina comigo. Deus vai dar uma linguagem sobrenatural para quem é perfeito. Porque se for, ninguém pode orar aqui dentro. Vamos embora para casa? Não é verdade? Você falha ou não falha? Pastor, eu briguei com minha esposa, eu falei alto com ela, pastor, eu não vou orar mais nunca em língua, meu Jesus. Aí é que você tem que ir para o quarto e dizer, Jesus me perdoa, chora, amarondolobro, corobro. De repente você vira uma seda. Ô meu amor, vim lhe pedir perdão. Porque o Espírito Santo pegou com você na sua fraqueza. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Pegou com você na sua... Fique de pé um pouquinho, estirar a perna. Eu não vou parar de pregar não. Eu sei que tem gente com sono. Mas tira a perna aí, faça assim, ó. Faça assim. Mexa aí, vá, mexa. Pronto, senta de novo, senta de novo. Acabou. O Espírito Santo está pegando com a nossa fraqueza. Deus nos deu uma linguagem, não porque eu sou perfeito. Deus me deu uma linguagem porque Ele sabe que eu sou imperfeito. Porque através dessa linguagem, quanto mais eu mergulho, quanto mais eu oro, quanto mais eu me intrigo. Pastor, não estou conseguindo perdoar. Começa a orar em língua todo dia, pelo menos 1 hora, para ver se você me perdoa. Quem está entendendo? O Espírito Santo dentro de mim, liberando algo espiritual, conversando em uma linguagem com Deus, que é uma ligação direta, ó. Presidente dos Estados Unidos. Ele tem um telefone lá no gabinete dele, que só quem tem esse número é o comandante do exército principal. Entendeu? Quando ele precisa falar diretamente com o presidente, ele pega esse número e liga. Na hora o presidente atende. Porque o país pode estar envolvido em questão de uma guerra, alguma coisa. A oração em línguas é uma conexão direta com o Pai Celestial. Agora você pode ficar de pé um pouquinho. Repita comigo assim. Quando eu oro em línguas, mais forte, quando eu oro em línguas, eu sou edificado. Sabe qual é o significado dessa palavra edificado? Presta atenção. Isso é bíblico. 1 Coríntios 14, versículo 2. Coloca de novo. 14, 2. Eu estou mastigando a palavra. Mastigando a palavra. São muitos anos buscando em cima desse tema. Lê aí, ó. Todo mundo. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens. Ninguém entende. Perdão, é o versículo 4. Pula para o versículo 4. É o versículo 4. Quem fala em línguas, a si mesmo. Sabe o que é o significado da palavra edificar? Diga, edificar. Mais forte, edificar. Edificar. No original, tem várias traduções para essa palavra edificar. Uma delas, construir.
dá a entender de construir uma casa. Está dizendo aqui, construir uma casa, erigir uma construção. Quando você começa uma casa, começa de cima ou começa de baixo? Começa pelos alicerces ou pelo telhado? E os alicerces é para quê? A fundação é para quê? Para quê, igreja? Participe, irmão, pelo amor de Deus. Todo mundo, que tem uns participe e outros não. Para quê? Diga, para sustentar. Para quando vir um vendaval, a casa não cair. Quem ora em línguas edifica, está construindo uma casa, se fortalecendo. Se fortalecendo. Rondele mandou que mais. Rombranague se lombrar. Remblambrambrambra. No seu quarto. Rembrambrambrambra cachê. Rombroloco rombrambra tcheque. Na sua casa, ramblandere checambrambra. No seu quarto, remblembro querer. Hora após hora, ambragaxeremblambra. Uma linguagem que Deus deu à sua igreja. Reblacatchequebrambrandará. Construir, fortalecer, edificar. Acenda as luzes, não apaga agora não. Outro texto aqui, estou falando de edificar. Pode deixar o versículo 2, não tira o versículo 4, tira não. Quem ora em línguas, diga, quem ora em línguas, edifica. Se edifica, diga, eu estou me construindo. Tem mulher solteira aqui? Levanta a mão quem é solteiro e quer casar. Misericórdia toda. Presta atenção. Quem edifica está construindo. Concorda? Não está construindo? Uma casa constrói de um dia para outro. Requer um tempo. Tem casas que podem durar até um ano para ser construída. É ou não é? Você está orando em línguas, construindo um fundamento espiritual, uma linguagem espiritual. Automaticamente você está construindo algo. Pergunta, pastor, o que é que eu estou construindo quando eu estou orando em línguas? Olha para seu irmão e diga, você está construindo o seu futuro lindo e maravilhoso. Diga, você está construindo o seu sucesso. Construção. Toda oração em línguas é válida. Construção, é um tijolinho ali, ó. Tijolinho sendo erguido, ó. Futuro. Deus está encaminhando as coisas. Seu trabalho, favor de Deus. Não, raciocina comigo. Topa assim, ó. Faça assim. Diga assim para você mesmo. Será que Deus ia dar uma linguagem sobrenatural para os crentes? Está registrado na Bíblia. Para não servir de nada? Que coisa é essa? Que Deus é esse? Eu vou botar aí, ora. Você fica orando em língua para o povo dizer que vocês são doidos. Não é, porque o povo vai dizer, isso é para dizer que vocês são doidos. Tudo que Deus faz tem um significado. E é perfeito. Amém? Edificar. Leia de novo o versículo. Vai. Pode ler. Edifica-se. Edificar, construir. Segundo o original, fundar também, estabelecer, promover crescimento em sabedoria cristã. Quer ter sabedoria? Quer ter a sabedoria de Daniel? Quer chegar no nível de Salomão? Topa aí no seu irmão de novo, diga, Salomão não orava em língua não, viu?
E foi o que foi? Diga, e você orando em línguas? Hã? Quer ter sangue purificado, coração batendo bem? Tudo isso, pastor, e isso. Edifique-se. Como assim? Me explique. Vou te explicar. Muitas vezes a saúde física depende da saúde espiritual. Eu acho que tem gente com vontade de orar em línguas aqui. Muitas vezes a saúde física depende do espírito. Você sabia que, segundo a medicina, quanto mais fala, vem coisa. Oh, meu Deus, tem que segurar. Fechar logo. Você sabia que, segundo a medicina, sorrir mesmo, sorrir, né? Faz bem para a saúde. Você sabia que teve um cara nos Estados Unidos, se eu não me engano foi nos Estados Unidos, foi curado de um câncer sorrindo? Porque começou a ficar bem por dentro, transpassou para fora. Prepara um louvor animado aí antes. Ele disse, já que eu vou morrer, eu vou assistir filme de comédia. Aí começou todo dia, ele aí vídeo de comédia, aí ele foi curado. Amém? Porque mexeu por dentro. Faça assim, vamos rir aqui para você ver uma coisa aqui, o poder da alegria. Vamos rir até 10 vezes, chegar em 10 vezes, viu? Se der para chegar. Primeiro, faça ha. Não, perdão. Primeira, ha. Segunda, ha. Terceira, ha. Quarta, ha. Quinta, ha. Sexta, ha. Sétima, ha. Oitava, ha. Aleluia! Glória a Deus! Levante as mãos. Diga, Espírito Santo, vem sobre mim agora, com a linguagem sobrenatural. Diga, todo medo sai agora. Ixi, eu vi agora algo descendo aqui, viu, irmão? Ixi, eu estou já relamando. Fica com a mão levantada. Diga, vem Espírito. Saia todo medo agora. Assim como Cornélio recebeu o novo nascimento e foi batizado no Espírito, eu recebo o novo nascimento e o batismo no Espírito. Vem Espírito. Comece a tocar aí. Quem não orava, receba agora. Receba agora. Receba agora. Vai orando. Quem não orava, deixa o Espírito fluir. Ora, vai! Deixa fluir! Deixa fluir! Vai! Deixa fluir! Deixa! Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir.
Isso. Deixa. Voz de autoridade. Bra, 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 bra. Deixa. Re, bre, 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 bra, 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 bra. Bro, 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 bro. Re, bra, 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 bra. Tira o microfone. Cheia, cheia. Cheia, cheia. Cheia do Espírito. Vai. Re, bra, 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 bra. Ora em línguas. Ora em línguas. Re, bra, 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 bra. Re, bra, bra, bra. Deixa fluir, deixa. Deixa fluir, Espírito Santo, sobre a sua vida. Deixa fluir, igreja. Re, bra, 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 gaça, tchaca, toro, bro, bro. Re, bra, 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 bra. Me ajuda aqui, Diego. Brom, 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 xerere. Cadê o outro microfone? Re, bra, bra, bra. Cadê o outro? Deixa fluir, deixa fluir, igreja, deixa. É Pentecoste, deixa fluir, deixa fluir. É Pentecoste. Receba nessa noite. Agora. Deixa fluir, deixa. Aleluia. Aleluia. Receba nessa noite em nome de Jesus. Seja renovado agora. Aleluia. Aleluia. Enche. Esse lado de cá. Quem deseja ser tocado pelo Espírito, segura. Esse lado de cá aqui, ó, desse lado de cá. Esse lado de cá todinho. Quem deseja ser tocado pelo Espírito, levante as mãos para cima. Levante as mãos para cima. O Espírito Santo vai ajudar você a orar em línguas agora. Lembre-se, quem ora é você, mas Ele vai pegar junto e vai te ajudar. Você só vai liberar o que Ele vai derramar sobre a sua vida. Peguem na mão vocês, peguem. Todos que estão aqui. Até lá atrás, peguem na mão. Ministros, estendam a mão para cá. Vocês creem na força do Espírito de Deus para encher vocês? Se vocês creem, vocês serão tocados por Ele. Todos vocês serão tocados como uma onda de poder, como uma onda de unção, como uma onda de unção vindo sobre a vida de vocês. Jesus batizando aqueles que não é batizado. Jesus enchendo aqueles que já são cheios até transbordar. Quem não é batizado sendo batizado. Quem não é batizado sendo batizado. Quem não é batizado sendo batizado. Os que já são sendo cheios. Se prepare, uma onda vem agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba! O Espírito Santo. Receba. Cheio, 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 cheio até transbordar. Transborda ali, Jesus, transborda. Transborda, Jesus, transborda. Isso.
Lá na livraria, dá a mão vocês aí na livraria. Se vocês desejarem o Espírito Santo, Ele virá sobre vocês e dará uma linguagem sobrenatural na vida de vocês, para que de hoje em diante vocês andem sobre essa pisada de fé. A linguagem andará junto com você, e vocês usarão quando necessitar, e o Espírito Santo pegará junto com vocês. Creia, tão somente creia. Não seja como Tomé que duvida. Tão somente creia no poder, creia no Espírito, creia no batismo. Como uma onda virá sobre vocês. Aqueles que já são batizados transbordarão, e aqueles que não são falarão em outras línguas. Em nome de Jesus, estendam a mão para lá. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha sobre eles, venham, receba aí agora. Transborda, Espírito, transborda, transborda, transborda. É para os últimos dias, o poder para os últimos dias. Receba. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo ali. Tem pessoas sendo batizadas. Aleluia. Falando a linguagem sobrenatural. Ela está sendo batizada. Cadê o outro microfone? Cheia. Cheia. Até transbordar. Sim, libere. Até transbordar. Deus batizando aqui, olha. Cheia do Espírito. Deus, o Espírito Santo batiza quem tem sede, irmão. Quem tem sede. Olha ali, cheia, até transbordar também. Não para de orar, não. Esse meu aqui, levante a mão assim, ó. Deixa a onda. O Espírito Santo está vindo como ondas. Ele vem como onda. Ele vem porque Deus tem sede. Almas sendo cheias com poder, com a glória dele para esses últimos dias. Sendo cheias. Os que não oram em línguas passarão a orar. Os que já oram serão revestidos. O poder virá. No nome de Jesus, se prepare para a onda. Algo começa a acontecer agora. Em nome de Jesus, receba! 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 Até transbordar. Receba! Línguas de fogo. Línguas de fogo. Vocês aqui, ó, desejem também ser batizados. Quem não é batizado, levante a mão. Deus faz a obra completa. Faz a obra, Jesus, na vida dela agora. Faz a obra agora com esse espírito imundo, espírito das trevas, do vício agora. Espírito das trevas saindo da vida dela. Em nome de Jesus. Até transbordar. Estenda a mão assim, ó. Transborde o Espírito. Transbordem. Ora em línguas. Cheio, é só liberar. Libera. Oração em línguas, libera.
Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Desse lado de cá também, quem não é cheio, levanta a mão. Quem é cheio já tem problema também, levanta para receber mais. Como uma onda vindo sobre vocês. Como uma onda vindo sobre vocês. Cheios, 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 Espírito Santo, cheios, cheios para esses últimos dias, cheios. Enche, enche, enche. Toca aí, batera. À medida que toca, o Espírito se manifesta. Isso, isso. Olha aí o Espírito Santo vindo com a linguagem sobrenatural. Isso. Transborde, transborde, transborde. Isso. Transborde, vá. Transborde, transborde. Cheio, 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 cheio. Cheio do Espírito, cheio. Aleluia. Glória a Deus. Pode acender aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Levante a mão para render graças. Nós estouramos um pouquinho o tempo, irmão, mas era necessário. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus?